E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez estou aqui com mais um Kenny Responde. Claro, eu não esqueci das narrações, tá? Vou começar a preparar mais algumas coisas aqui pra trazer. Então provavelmente na segunda aí pode ter alguma coisa pra gente com relação à narração, tá? Não esqueci não, vou voltar a trazer, vou trazer as narrações pra vocês. Não se desesperem. Mas dessa vez a gente vai falar aqui sobre Katsume, porque a pergunta é sobre ele. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então você curta esse tipo de conteúdo, deixa o cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando, beleza? Então deixa de resenha, deixa de enrolar, deixa de essa legalenga e vamos ao que interessa. Vamos falar aí de Katsume. A pergunta da vez é o seguinte, cara, tava tendo uma tretazinha, uma discussão sobre o Hitless Blow, a maior e mais poderosa técnica do Katsume Orochi, ou Katsume Katsuragi, que sim, no caso todo mundo tava simplesmente enlouquecendo se a técnica bate no inimigo ou não. Como ela funciona? O Katsume realmente tem várias articulações, ela aumenta todas as articulações ou não? O que que tá rolando? Vou explicar vagarosamente para vocês, mas se você não sabe inglês e acha que Hitless Blow ele bate no inimigo, meu amigo, é bom você ter umas aulas de inglês, porque Hitless Blow, ou como é em japonês que eu tenho aqui, Atenai Dageki, simplesmente significa golpe sem acerto. Acabou o vídeo, você já sabe agora que não acerta. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Não, vou com calma. Na verdade não é isso, não é só isso que eu quero explicar aqui, quero explicar mais de algumas coisas. Mas sim, o golpe sem acerto, o próprio nome já diz que ele não acerta, apesar de que algumas páginas indiquem que isso. Por que a galera veio discutir sobre isso, se acertava ou não? Porque provavelmente quem leu a obra ou quem viu essas cenas, viu em vídeo ou não leu com atenção. Porque o próprio nome, como eu estou falando a você aqui, significa golpe sem acerto, Atenai Dageki. E aí o que acontece? Simplesmente o Katsume ele tinha um golpe chamado Mach Punch, soco Mach, velocidade Mach. A velocidade Mach, a Mach 1, que é o que se trata o soco, ela percorre a velocidade do som. Ou seja, 1225 km por hora, por aí, geralmente nessa faixa, ela percorre essa velocidade. E quando chega nesse momento, você já começa a ter ali um indício de uma explosão sônica. Podendo acontecer, porque você está prestes a explodir ali a barreira do som, a barreira do ar. E aí, o que acontece? Se usava muito isso, o próprio Katsume usa, o Hetsu sabe usar também, mostrou pra ele recentemente no capítulo que eu narrei de Pickle Wars, né, a segunda temporada de Bakihama, e também a gente sabe que o próprio Baki sabe fazer isso. Só que o Hetsu treinou com o Katsume para aprimorar o Mach Punch, transformar ele em algo mais. E o que eles fizeram? Vamos aumentar a velocidade disso. Se a gente tá em Mach 1, vamos para Mach 1.1, 1.2, 1.3, qualquer um. Metade do Mach, 1.5 antes de chegar do 2, alguma coisa eles queriam fazer, tinha que aumentar isso aí, se aumentasse ficaria mais poderoso. Porém, lembre-se de uma coisa, quanto mais alto você vai quebrar a barreira do som, quebrando a barreira do som você vai causar uma explosão sônica. Explosão sônica é essa que vai causar uma pressão absurda no seu braço, na sua perna, qualquer coisa. E isso é causado apenas por coisas que têm muitas articulações ou, no caso, jatos que têm uma aerodinâmica. O próprio Einstein acaba explicando isso, até mesmo na parte que a gente vê sobre o Katsume. Em dado momento da luta, quando o Katsume começa a usar o Hitless Blow, que é o golpe sem acerto, ele começa a usar no Piccolo e a gente vê que o Piccolo sente, né? Ele é jogado para o lado, ele sente na barriga, ele sente em vários cantos. Mas dá uma olhada nesse golpe para tu entender como é que funciona. Perceba que tem explosões sônicas acontecendo, uma mais atrás, uma mais na frente, antes mesmo de tocar no Piccolo. Realmente não tocou no Piccolo para ter uma explosão, tá acontecendo antes. E você vai vendo mais o capítulo à frente e o próprio Einstein, a própria obra explica que o Katsume sofreu várias avarias no seu corpo, não porque acertou o Piccolo, muito pelo contrário. Até mesmo as pessoas pensam assim, o próprio Tokugawa começa a dizer, nossa,
O Piccolo é insano. Que resistência é essa? Como pode ser o corpo de alguém que lutou contra dinossauros? Ele tá resistindo a ataques massivos desse e até mesmo causou dano no Katsumi. E o Rasen diz: epa, tá falando besteira aí. Não foi isso que aconteceu. Esses danos são do próprio Katsumi. E aí ele explica, né, que quando passado de 1225 km por hora, simplesmente a explosão sônica acontece. Quanto maior foi isso aí, mais acontece. E aí o bicho pega. E como é muito alto, o que rola é que acaba que a pessoa em si recebe um chicote dessa pessoa, uma pressão muito grande. E aí é falado sobre os jatos, que muitas vezes, por mais que o jato tenha aquela aerodinâmica, seja de metais fortes, para resistir, acabam não resistindo, algumas vezes explodem, detonam de tão pressão que é isso aí. No fim das contas, a gente mesmo ver como foi o golpe que o Katsumi deu na barriga do Piccolo, como ele aconteceu. E aí mostra que ele, quando tá indo, o corpo dele começa a estourar, a explodir por causa da pressão da explosão sônica. E essa explosão é que faz com que o Piccolo vá para longe, seja jogado. O que o Katsumi faz é causar uma explosão sônica para que essa explosão sônica atinja o inimigo e acabe com o inimigo. É tipo assim, vou fazer aquela explosão que ferra um jato no meu inimigo e vou estourar ele. É tipo isso que ele está tentando fazer. Só que o que acontece? O grande problema é que fazer uma explosão sônica é tão difícil que ele dá ali no inimigo e ele acaba recebendo um chicote também. Chicote é o chicote que consegue, inclusive ele até mesmo fala, né? Por causa das juntas, né? De toda a corda que tem ali no chicote, que é várias juntazinhas, quando ele dá a explosão sônica, não acontece nenhum efeito. No caso nele, né? Que ele acaba dizendo, né? Que é tudo imaginação, as juntas não existem no corpo dele, é tudo algo inimaginável, é só a imaginação dele. E aí, no fim das contas, o que acontece, que ele até mesmo fala, né? Que como eu fui idiota, quem imaginar como é que um humano vai conseguir quebrar a barreira do som e ainda ficar bem, né? E a gente vê, acaba que o braço dele tá todo destruído. Isso porque a gente tem uma evolução no meio da luta. Quando ele usa as duas mãos e os pés para poder atacar o Piccolo várias vezes, que a gente acha que tá acertando, né? Mas ele não tá. Aquilo ali é simplesmente um pouquinho do contato ali, é milimétrico, que não tá pegando, não pega, porque explode. Quando explode, joga o Piccolo para longe. Parece que ele tá levando uma porrada, mas não, aquilo ali é a explosão sônica empurrando ele. Tô até fazendo mímica aqui. Mas o fato é que no final ele acaba dizendo, né? Eu preciso ir além. E eu só deixei esse braço. E agora eu tenho que mostrar aquilo que eu guardei até esse momento. Vou dar tudo de mim, deixar mais rápido, mais poderoso. E aí é que ele faz o Hitler's Blow de verdade, né? Que é o golpe sem acerto mais insano e mais poderoso dele. Que ele usa os próprios dedos e a mão como chicote. Ele faz assim. Ele bate assim no Piccolo. E essa batida é tão forte que causa uma explosão. E até mesmo a gente vê no mangá, né? Tem uma explosão saindo de dentro ali da batida, onde tá indo os dedos dele. E essa explosão acaba jogando o Piccolo e ao mesmo tempo estourando completamente o braço, né? Todo o antebraço aqui do Katsumi em si. Então, pessoal, o fato é o seguinte. O Katsumi nunca acerta o Piccolo, não nessa tipo de habilidade. Porém, o que ele faz é fazer com que o Piccolo leve explosões sônicas uma atrás da outra. Então você já pega aí uma informação. O Piccolo é resistente ao ponto de aguentar a explosão sônica. Isso vai ser interessante, porque se o Yujiro é tão forte como o Piccolo, por exemplo, pode ser que ele com a Demon Back ele possa aguentar a explosão sônica tranquilamente. Apesar que mais na frente, quando ele luta com o Baki, ele demonstra ali umas partidas do ar, né, explodindo e tal, mas é bem mais fraquinha, é bem menor comparado com o Katsumi, não chega nem aos pés do Katsumi, é o mesmo mangá, tá? Não é nem um mangá diferente para dizer, ah, só mudou o visual, nem é isso. Então nele ali, se ele fizer uma explosão sônica do nível do Katsumi, na velocidade que o Katsumi fez, que eu creio que ele possa fazer, isso é só teoria, a gente nunca confirmou isso, mas teoricamente ele poderia fazer, né, entre aspas, eu creio que ele possa aguentar, porque ele ali tá rivalizando com o Piccolo. O Piccolo e ele são muito próximos em questão de poder, de força e de resistência. Não tô falando de questão de artes marciais, tá? Porque quando entra artes marciais, o Yujiro tá na escala milhão. É insano demais. Mas o que acontece? Quando a gente vê o Katsumi usando tudo isso, todas as explicações, a gente acaba entendendo que foi uma luta onde a explosão sônica foi usada ao 100%.
Era isso que estava acontecendo. Eu creio, na minha opinião, que o Katsumi deve ter chegado aí Mech 1.5 por aí, porque na última vez que ele usa, né, que é o último apetrecho, né, assim, a última habilidade que ele possa fazer, um único trunfo da manga que ele vai fazer, velho, o bicho acelera pra caramba, a ponto de explodir não só os dedos de mão dele, né, que é o que tava acontecendo antes, explode o braço, velho, aumenta muito mais ainda a explosão sônica. No fim das contas, é isso, espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Imaginação, nunca ele teve juntas. Também, aumento de velocidade, explosão sônica e não tocar no corpo do inimigo. O impacto no corpo do inimigo pode até acontecer, mas ele vai acontecer e não vai fazer diferença nenhuma no Katsumi. O que realmente fere o Katsumi, o que realmente deixa ele ferrado e o que realmente joga o oponente para longe não é o impacto em si, o impacto da explosão sônica e não o impacto do punho de Katsumi. Espero ter respondido, espero que vocês tenham entendido como é que funciona a Hitless Blow, que é um golpe sem acerto que parece que é com acerto, de tão forte que é. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!